A Bloomberg acabou de subir essa notícia aqui, justamente dos mercados que a gente estava falando. Pra vocês verem aqui que a gente está no mesmo ritmo e compreensão e entendimento dos principais veículos internacionais. Coloca a Brenda na tela, por favor, só para a gente registrar essa manchete, né? A manchete aí da Bloomberg que eu mandei para vocês, mostrando que ações financeiras do Brasil caem, né? Com receio sobre o alcance das sanções. Na verdade, elas caem em função do dilema, né? Elas caem em função justamente do efeito da decisão do Dino a partir, né? Assim como a imprensa internacional também sofre de um problema de entender, de compreender certas coisas e escrever certos títulos. Elas não estão caindo por causa do alcance das sanções de Magnitsky. Bloomberg, não sei quem escreveu essa matéria aí, vamos ver quem escreveu aí. Dá para abrir ou não? A gente não está assinada aí, né? Depois eu passo para vocês. Ela está caindo justamente pelo risco que se tem a partir de agora da decisão do Dino de se cumprir a Magnitsky. Essa é a questão. É simples assim. Agora, eu quero te ouvir, JH, porque é o seguinte, vocês do mercado, aí agora eu estou te colocando no mesmo grupo, vocês gostam de dizer que assim, vocês gostam de fazer dinheiro no futuro, tá certo? Vocês olham para o futuro, é sempre projeção, né? Vocês fazem dinheiro projetando cenário. Eu estou aqui realmente assim, claro, a gente sabe que o dinheiro não tem emoção, né? É até meio covarde, né? Às vezes o dinheiro não tem ideologia. Então, muitas vezes o dinheiro olha assim, o dinheiro em si, ele não tem opção por democracia ou ditadura. A gente conhece isso tudo. Então, muitas vezes o sujeito olha e fala assim, não, tudo bem. Se for uma ditadurazinha branda, né? Uma dita branda, a gente é amigo da corte, os grandes players, né? A gente tem, por exemplo, o André Esteves, do BTG, que está empregando o filho do Barroso, está empregando o filho do Tarcísio, né? E tem mais um também. Aliás, tem uma declaração do Tarcísio aqui que saiu recentemente. Tudo bem que a gente tem poucos bancos no Brasil, né? Mas a gente sabe que esse tipo de relacionamento pode gerar conflito de interesses lá na frente. O fato é que eu fico me perguntando, e a pergunta vai para você, por que não caiu a ficha antes? Por quê? E está caindo agora? Será que vai cair mesmo? Será que a gente pode esperar uma reação pelo menos dos principais agentes financeiros, que têm essas relações políticas tão vamos dizer assim, tão bem engraxadas, né? Tão bem lubrificadas pelos relacionamentos e por tantas outras questões aí históricas, vão deixar o país ir para o buraco mesmo, é isso? Cláudio, acho que tem uma questão que a gente ainda não falou aqui no programa, acho que nenhum outro episódio, a gente está num momento, falando agora de mercado, esquizofrênico do mercado brasileiro. Por quê? Muito embora a situação esteja se deteriorando, essa deterioração gera uma expectativa de alternância de poder. Então acho que esse é um ponto muito importante que a gente ainda não tratou aqui, não é só que a ficha não está caindo. Hoje o mercado local tem que trabalhar com pesos e contrapesos, o que está se tornando mais provável? Uma deterioração acentuada e rápida da economia por conta de mais sanções, ou vai dar tempo de ter uma nova eleição e uma troca de governo? Porque o cenário base, e que eu acho questionável de alguns colegas, é de que o ano que vem é basicamente certo que vai ter alternância de governo. Tem muitas casas já trabalhando com isso. Bom, e se vai ter alternância de governo, na cabeça desses agentes, o Brasil está barato, que eu também tenho discordâncias com relação a isso, mas eu preciso trazer para a audiência o que passa na cabeça dos agentes. Então, para muitos dos grandes bancos, gestoras, tanto de dentro do Brasil quanto de fora do Brasil, há uma percepção de que no ano que vem a gente vai ter uma troca de governo, que a esquerda vai perder. A gente teve agora a eleição na Bolívia, vocês viram o que aconteceu, a gente tem um Milei que está conseguindo fazer um milagre na Argentina e deve chegar forte para as eleições dele, equivalente às eleições de meio termo aqui legislativas, e esse mesmo raciocínio está contaminando parte do mercado. Só que aí ficou um equilíbrio difícil de ser atingido. O que vai pesar mais?
a deterioração concreta que a gente deve observar de hoje até as eleições do ano que vem, porque o presidente não vai mudar, né? Tudo mais constante, o Lula continua sendo presidente, o Supremo continua sendo esse, eu não tenho muita expectativa aqui de mudança provocada pelo Senado, ou o que vai pesar mais é esse lado positivo de expectativa que você bem citou, de troca de governo. Então, na verdade, hoje não é uma má vontade, é literalmente um momento esquizofrênico. Porque se realmente for ter troca de governo, há uma sensação de que está barato. Então o fluxo de capital vem para cá e há uma resistência em vender Brasil, em sair correndo para o dólar. Agora, se piorar muito rápido, ou se a gente tiver um movimento autoritário e não tiver eleições livres ou com todos os candidatos no ano que vem, aí faz sentido vender Brasil. Então é uma coisa esquizofrênica. Compra Brasil ou vende Brasil? Compra porque o Lula vai sair do poder ou vende porque ele está no poder ainda e dá para piorar muito? Óbvio. Eu concordo contigo, mas eu tenho algumas ponderações. Eu tenho mais de 50 anos de mercado. Eu peguei da crise do Naginagas, que fechou a Bolsa do Rio, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2. Todas essas crises eu passei no mercado. E eu nunca vi tão esquizofrênico e tão ruim quanto agora. O mercado está operando no curto prazo, mas não só aqui, lá fora também. O Wall Street, por exemplo, ainda não se deu conta do que está acontecendo na política, nova política monetária que o Trump e o Scott Bessent estão colocando. Ainda ficam ouvindo, repetindo o Fed, ou seja, com o laxismo de papéis no mercado. Só que essa situação que nós estamos vendo agora, para mim, transcende a todas as situações de mercado. E o mercado está completamente perdido nisto. O mercado ainda faz conta de ações, precifica valor de ações, num valuation que é completamente inverossímil. Então, o mercado brasileiro está muito perdido. O mercado brasileiro está operando no dia a dia, imaginando que depois de umas eleições tudo volta ao normal. Só que o normal não é normal. O normal anterior já é um normal ruim. O Brasil vem perdendo dinheiro há mais de 20 anos. O Brasil vem perdendo patrimônio produtivo há mais de 20 anos. A produtividade brasileira tem caído brutalmente do ponto de vista econômico comparada com qualquer outro país do mundo. País do mundo todo, quase eu estou exagerando um pouco. Mas, então, o mercado agora, só que o mercado está enfrentando uma crise política. E tem que entender que nós temos uma crise política real, uma crise política de lideranças. Nós não podemos continuar com um país completamente entregue às baratas. O Alexandre colocou a questão jurídica extremamente clara. Nós vivemos em insegurança jurídica, insegurança política e insegurança principalmente econômica. Ou seja, quando isso estourar, eu já vi situações ruins, mas eu nunca vi tão ruim quanto agora. O mercado está perdido, completamente perdido. E eu acho que nessa situação que está, certas pessoas estão operando da seguinte maneira: olha, eu tenho um dinheirinho aqui, tenho um dinheirinho ali, se der tudo ruim, ainda sai melhor que eu entrei. Você está falando um negócio que eu gostei muito, porque é isso, as pessoas ficam achando que 2026 vai ser a solução para todos os problemas do Brasil. 2026, senhoras e senhores, pode não chegar. Carol Esponza. Pois é, Cláudio, a gente fala muito de 26 aqui. O Ricardo trouxe um caso fundamental, eu tenho que mencionar mais esse caso aqui no programa. O Homero Marchese perdeu a eleição por perder as redes sociais. Eu sempre comento isso quando me perguntam: você não tem medo do Alexandre de Moraes, que eu estou aqui diariamente criticando, já tenho ação contra ele? Eu falo: não, tenho muito mais medo do Musk e do Zuckerberg do que do Alexandre de Moraes, porque a gente que está aqui dando opinião nas redes sociais e vai enfrentar uma campanha política, se a gente perde as redes a gente perde a voz, né? Hoje ninguém mais faz campanha com santinho nas redes, a gente faz campanha nas redes sociais. Isso aconteceu na eleição passada, calando o Twitter, né? O Twitter, os candidatos de direita são muito fortes no Twitter, né? A gente consegue pautar o debate lá mais do que nas outras redes sociais. Então não é à toa que o Twitter ficou fora do ar exatamente num período eleitoral. Mas também essa questão de tem muita gente do direito que está calada. É claro que tem muita gente que está calada, mas essas pessoas são coniventes, né? Essa ação do Instituto Brasileiro de Mineração
os advogados são do grupo Prerrogativas, né? Eu e o Ricardo somos aqui da Lexon, que é exatamente um grupo de advogados inconformados, que a gente montou também um movimento que não deixa de ser um contraponto sobre, em relação ao Prerrogativas. E eu acho que esse movimento está existindo em todas as camadas da sociedade. Muita gente da Faria Lima é uma completa desconexão, são pessoas que não lidam com o dia a dia da realidade do país e da classe média que está precisando economizar no supermercado. Então, eles ainda acham que esses valores de democracia, a Amazônia, os indígenas, isso daí, o governo Lula ainda pauta isso daí, ainda é pautado por Globo News e por uma imprensa que impõe uma narrativa completamente enganosa. É só ver a pesquisa em relação a quem é o culpado em relação às sanções. Ainda tem gente que acha que o culpado é o Eduardo Bolsonaro e não o STF e não o Lula por não respeitar o mínimo da legislação brasileira. Mas eu acredito muito que o Flávio Dino, Alexandre de Moraes e todos os ministros do STF, ao triplicarem, agora eles estão mais que triplicando, né? Eu estava aqui lendo agora um despacho novo do Flávio Dino falando que a Corte, para lidar com direitos humanos, que eles respeitam a Corte Internacional de Justiça, como quem diz, não é a Lei Magnitsky que vai ser aplicada aqui no Brasil, mas se você tem alguma questão em relação aos direitos humanos, que vá para a ONU e organismos multilaterais. É uma completa desconexão da realidade. Então, quando esses ministros triplicam a aposta, o que eles fazem é jogar uma parte fundamental, significativa da sociedade brasileira para votar na direita em 2026. A gente sabe que a eleição é uma eleição polarizada, que são poucos os votos que realmente estão na disputa, e esses votos estão com tendência à direita, é só ver já a pesquisa de opinião. Então, eu ainda acredito, eu sempre sou otimista, brinquei aqui no início do programa, né? Eu sempre brinco com esse meu boa tarde, mas é que eu realmente acredito que uma parte da população está acordando muito por conta de todos nós que estamos aqui falando isso diariamente. Então, acredito sim, eu discordo de você hoje, Cláudio. Acho que vai ter 26, desde que o Supremo não tire os candidatos ao Senado. Precisa acreditar nisso. Eu sou otimista, mas eu não sou cego. Você não é idiota, né? Eu não sou cego. Vou ficar um pouco alienada, senão eu surto, gente. Olha, esperar qualquer coisa de boa, né? Qualquer coisa boa, qualquer coisa de bom, qualquer coisa boa deste governo, deste STF, eu acho que é ingenuidade. Sabe aquele negócio assim? É você achar que o parceiro agressor, um dia, só porque ele pede desculpa depois de te agredir, que ele vai melhorar, né? Que ele vai se tornar uma pessoa melhor, que ele não vai repetir. Aí ele vem e te agride no dia seguinte. Esse é uma questão, é um aprisionamento psicológico, emocional. A sociedade está aprisionada. A Faria Lima está aprisionada. Então, todos nós somos reféns emocionais e psicológicos dessa turma. Estamos sendo esbofeteados todos os dias e tem gente achando que vai melhorar, que vão se corrigir, que vão recuar, que vão fazer autocontenção, né? Tem gente que adora escrever. Moraes recua. Recua onde, amigo? O cara teve que dar uma entrevista para dizer: não vou recuar, parem de escrever. Só faltou ele falar isso. Parem de escrever, a imprensa. Até a imprensa amiga. Ele está mandando um recado para os bajuladores, para a imprensa colaboracionista, para os jornalistas que adoram ficar lá, né? Ministro. Então, assim, até para esses ele está dizendo: eu não vou recuar. Parem de escrever que eu vou recuar. Não vou recuar.